Na direção dos embaixadores do rei, gostaria de estar fazendo uma oração inicial, os irmãos da fechada de olhos, para a gente dar início ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos diante da tua santa presença. Entrego, Senhor, este momento em tuas mãos, que possamos sair daqui de fato diferente, transformados pela tua palavra. Possamos sair diferente da forma que entramos, os nossos corações estejam com terra fértil, pronto para receber a semente da tua palavra, para que venha dar frutos e muitos frutos daqui para frente, Pai. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Traz a gente que vamos chegar já da tua santa e poderosa direção. Essa oração faço e te agradeço no nome de Jesus. Eu gostaria de estar convidando os irmãos a aprender sobre as Bíblias. Em 2 Coríntios, a gente faz uma leitura. Eu leio o primeiro, vocês leem o segundo. Por aí vai. Pode ser? E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos encontrar. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos os justos, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque conhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam, mas para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém merecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus votasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Gostaria de estar dando os anúncios agora nesta noite. Antes de dar os anúncios, gostaria de avisar os irmãos que forem ao banheiro para tomar muito cuidado, porque por conta da chuva está muito molhado no corredor, então é um pouco perigoso, tá bom? Ou só ir com um pouco de atenção, tem que parar para não ter nenhum acidente. Vamos mudar para essa semana. Terça-feira, 7 horas, Mensageiros do Rei, 7h30, MCM, que é terceira, sabe? Qualquer coisa, fiquem espertos ali no grupo, porque se tiver uma alteração, os irmãos vão saber no grupo da MCM. Bom? Quarta-feira, 6 horas, ensaio do coral, 7h30, culto de oração. Quinta-feira, 7h30, resolutos, união de homens a cada 15 dias, porque a Jus também, eu acredito que vai dar um grupo dos resolutos. Às 7 horas, encontro dos adolescentes. Sexta-feira, 7 horas, ensaio do Ministério de Louvor. Sábado, de 8 a meio-dia, bazar da Bíblia. 9 horas a meio-dia, gabinete pastoral.
E domingo, 9 horas, EBD, 10 da manhã, 10 horas também temos os embaixadores kits, que está acontecendo agora após a EBD. Tá bom? E 7h20, de adoração. Bem? Agora, pelo seguimento ao torcedor, embaixadores de pé 2. Os embaixadores para estarem aqui à frente, para a oportunidade da novo. Muito obrigado, Senhor, nos dá a oportunidade de estarmos aqui, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por ter ouvido o nosso coração. Em nome de Jesus, que agradecemos por cada família que é resgatada, cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai agora que está de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, graça e paz, amém? Vamos nos colocar de pé, porque estamos adorando ao Senhor essa noite. Enquanto nós cantarmos essa canção, os irmãos podem trazer seus dízimos e as suas ofertas para estar adorando ao Senhor, servindo ao Reino, enquanto o Senhor tem te abençoado, tem cuidado de você e de sua família, amém?
E eu gostaria de convidar os irmãos a falarem essa parte B. Eu vou falar a primeira parte e os irmãos sempre a parte B, se lembrando que o amor do nosso Deus dura para sempre. Amém? Não vamos fazer isso de forma automática, porque acredito que a maioria de nós já conhece esse salmo, mas vamos fazer meditando em cada pedacinho dele. Amém? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, Porque a sua misericórdia dura para sempre. ao único que opera grandes maravilhas, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que com entendimento fez os céus, Porque a sua misericórdia dura para sempre. que estendeu a terra sobre as águas, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que fez os grandes luminares, Porque a sua misericórdia dura para sempre. o sol para governar no dia, Porque a sua misericórdia dura para sempre. a lua e as estrelas para governarem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 26. Dei graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Vamos todos dizer? Dei graças ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa canção que nós iremos cantar fala sobre agradecermos ao Senhor. Que enquanto nós cantarmos essa canção, você possa se lembrar que o amor do Senhor, a misericórdia dele, dura para sempre em sua vida, no meio do seu povo. Que você possa se lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Nós estamos finalizando o ano, né? Já chega dezembro. E eu gostaria de te convidar a olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor fez em sua vida, todo o cuidado dele em sua vida. E que você possa, nesse momento de relembrar, agradecer ao Senhor e dizer a Ele o quanto você é grato por servi-lo e por tudo aquilo que Ele fez em sua vida. Amém? Acho que a principal gratidão de todas é agradecer ao Senhor, porque um dia Ele me salvou, Ele te salvou, Ele te tirou de um lugar onde com suas próprias pernas você não sairia. Que você possa agradecer a Ele esta noite com todo o seu coração. Amém? Enquanto cantamos, pode trazer seus dízimos e suas ofertas.
adorar, que a cada dia possamos nos lembrar de quão santo e poderoso Tu és. Como é bom, Senhor, estar em Tua presença. Como é bom poder Te adorar, Pai. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda glória. Tu és digno de toda honra, Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Nós amamos estar em Tua presença, Senhor. Um dia estaremos diante de Ti na glória, Te adorando.
Amém. Agora, com mais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O privilégio que nós temos de estar aqui na casa dele, adorando. E nós vamos, nessa noite, meditar na sua palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Oséias, profeta menor. É uma luta achar profeta menor, né? A luta antiga, depois de Daniel. Oséias, no capítulo 6. O versículo 3. Oséias 6, versículo 3. Que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva forte que rega a terra. Abre também em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: eu disse-lhes, ide por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Somente até. Nós vamos ver outros textos. Feche os olhos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus, em nossas vidas, nesta igreja, nesta noite. Pedimos a ti, Senhor, por tua bondade, misericórdia, que tu nos abençoes. Te pedimos a ti, ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, como tu tens falado, que tu possas falar algo que incentive a nossa fé, que nos dê o entendimento, e que tu possas estar aplicando no nosso coração, dando o entendimento correto para que a palavra venha fazer efeito, contribuindo, ó Pai, com o nosso crescimento espiritual, com a nossa consciência pura diante de Ti. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, fala com o Senhor. Que o homem não fale nada de si, que eu não fale nada de mim, mas que tu possa nos conduzir numa meditação da tua palavra nesta noite. Em oração que fazemos a ti, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, dá-nos da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero nessa noite meditar com os irmãos. Se eu fosse dar um tema, o conhecimento para a salvação, a necessidade de buscarmos conhecimento de Deus. Eu não digo conhecimento apenas acerca de Deus, mas o conhecimento de Deus. Decorrendo, nós vamos entender melhor. Deus nos salvou por
Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o assunto principal do Evangelho é apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador. E norteia o Evangelho é a obra da salvação. E a Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse, tendo Jesus como centro de toda a Escritura, trata de diversos assuntos que envolvem a criação, o pecado, a salvação e o juízo final, que é um tema que muitos não gostam, sentem calafrios, juízo final. Mas o juízo final é um fato, porque está escrito. Então toda a história já foi escrita e traçada pelo Deus soberano. É como que Deus, ele mudou a história. E a história, ela vai se resumir em dois fatos: vida eterna ou morte eterna. Os dois assuntos se resumem ou, consequentemente, gozo eterno ou sofrimento eterno. João 8,32 diz que conhecendo a verdade liberta. O mundo é enganado, o mundo sempre será enganado, porque o mundo não tem conhecimento de Deus. Mas nós que temos o Espírito de Deus e temos a Escritura Sagrada, a verdade tem que nos libertar, para que não sejamos enganados por nós mesmos ou por falácias, tendências e movimentos. Então, as Escrituras é muito séria, é direta. Jesus sempre foi direto nos seus sermões. Muitas vezes não agradava, mas o papel do Evangelho não é agradar o homem, é apresentar Deus, mostrar o homem no seu estado natural de pecado, mostrar que o homem está afastado de Deus, e esse afastamento o conduz a uma eternidade sem Deus. O Evangelho apresenta Cristo como o único Salvador, apresenta o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas nos alerta sobre o juízo. Então a pergunta que eu faço: para que Deus nos salvou em Cristo? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Para que Cristo me salvou? Talvez me salvou para me usar na obra dele? Seria isso? Talvez muitos tenham essa ideia. Jesus me salvou para que eu trabalhasse para ele, para que eu fosse um ministro, para que eu fosse alguém que fizesse a sua obra. Outros dizem: não, Deus me salvou para eu ganhar almas, para ser um líder, ser um pastor, ser um missionário. Mas foi para isso que Jesus me salvou? Segundo as Escrituras, a resposta é: não. Não fomos salvos para fazer a obra de Deus. Não fomos salvos para sermos pastores, mestres, evangelistas, diáconos, missionários. Se fosse esse o objetivo da salvação, então a nossa salvação só seria legitimada através de obras. Se eu faço obras, eu sou salvo. Mas a Bíblia é clara que muitos fazem a obra de Deus, mas não são salvos. O próprio Jesus no Evangelho
diz, naquele tempo, naquele momento, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz tantas coisas, tantas obras. E o Senhor dirá: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Somos salvos porque fazemos coisas para Deus. Somos salvos porque trabalhamos para o reino de Deus. Obras, ministérios, não é a razão porque nós fomos salvos. Obras, ministérios têm importância fundamentais, mas não é o motivo de eu ser salvo. Não foi para fazer algo. Então, para que Deus nos salvou em Cristo? Para que Deus me salvou? Eu preciso ter essa consciência e esse conhecimento. Qual o motivo pelo qual eu fui salvo? Jesus nos salvou para que pudéssemos conhecer a Deus. Conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele. Para fazer a obra, nem sempre as pessoas buscam o conhecimento de Deus. Para fazer a obra, nem todos têm um relacionamento com Deus, mas fazem coisas em nome de Deus. Deus nos salvou para que tivéssemos condições de conhecer a Deus, nos relacionar com Ele, como que nós voltássemos ao plano original, a convivência, a comunhão com Deus que o homem tinha com Ele. Adão foi criado para conviver com Deus. Deus o visitava na viração do dia. Era um relacionamento vivo, constante, prazeroso. O homem com o seu Deus criador. Mas a Bíblia diz que Deus colocou Adão para cuidar do jardim, para cuidar do Éden. Mas não foi o serviço, nada do que ele fazia, que levou a ser expulso da presença de Deus, mas a quebra da comunhão com Deus pelo pecado da desobediência. Se há desobediência, as obras não passam a não ser nada. Se o pecado domina e conduz a minha vida, nada do que eu faça tem razão de ser. Não toca o coração de Deus e nem o glorifica. Sem comunhão com Deus, não há vida eterna, mas morte eterna. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 17, abre comigo, acerca da vida eterna. Ele diz assim no versículo 3 do capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus
Escrituras, eu não tenho vida eterna, porque a vida eterna é isso, que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas Jesus Cristo, tem muito Jesus sendo apresentado que não é o Cristo, o Jesus da cruz, aquele que disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Jesus que nos ensina os valores do reino, que vai na contramão dos valores do mundo, onde o homem se esvazia de si para ser cheio de Deus, onde o homem se humilha diante de Deus e o próprio Deus o exalta. O Cristo que diz que para você ser o primeiro você tem que ser o último, que para ganhar você tem que aprender a perder, e que para viver você tem que estar disposto a morrer. Esse é o Cristo que o Deus verdadeiro nos enviou, pelo qual nós temos vida eterna. Há muitos Cristos sendo pregados e ensinados e seguidos, que não é o Cristo que o Deus verdadeiro enviou. A chave da salvação, a chave para a vida eterna, então está no conhecimento da pessoa de Deus. Eu tenho buscado conhecer a Deus. Me interessa, tem me interessado desde a minha conversão, conhecer mais sobre a pessoa de Deus. Esse conhecimento libertador gera em nós uma relação que se expressa de várias formas. Quando o conhecimento de Deus está na minha vida e eu busco conhecer a Deus, a minha relação dele se expressa da maneira como eu adoro a Ele. Uma adoração exclusiva, não uma adoração inclusiva. Como muitos estão trabalhando hoje nesses movimentos, unindo o Deus único verdadeiro a deuses criados por homens, adorando junto com deuses falsos. Mas se eu me relaciono, como diz João, com o único Deus verdadeiro, a minha adoração é exclusiva a Ele. Não posso servir a dois deuses, a dois senhores, estar em dois caminhos opostos uns ao outro, mas seguindo o norte de um Deus verdadeiro, um Deus único, que fez questão de inculcar na mente do povo de Israel, como ele diz: Shema Israel, ouve Israel, escuta Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor é o nosso Deus, Adonai Echad, Ele é único, Ele é um. E mandou colocar na Bíblia do sacerdote, do sumo sacerdote, entre os olhos do centro da consciência: só existe um Deus, é esse Deus que você tem que servir, adorar e se relacionar. Um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho a vida eterna no meu coração, essa minha relação se expressa também na minha vida de oração. Como muitos crentes não gostam de orar, porque na maioria das igrejas os cultos de oração são os cultos mais vazios.
do Deus único e verdadeiro. É o momento do derramar da minha alma, onde Deus fala ao coração de cada um. Se é o momento onde o povo é mais unido, é quando o povo está prostrado diante de Deus. O meu conhecimento de Deus me leva a buscá-lo em oração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quem puder abrir comigo, no capítulo 10, no versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, onde quer que eu esteja, eu tenho que ter convicção de que aquilo que eu faço, ou a maneira como eu faço, glorifique a Deus. Muitas vezes você não tem tempo de ficar como os homens do passado, 4, 5, 6 horas por dia orando, como tiveram muitos. Mas Deus nos chama a andar no espírito de oração, com os pensamentos totalmente voltados a Deus no nosso dia a dia. O que estiver fazendo, eu tenho que trazer na minha mente: eu estou glorificando a Deus em tudo aquilo que faço, até no comer, Deus é glorificado. É uma ligação de uma comunhão com Deus, que você no tempo inteiro, você não se esquece do Deus que te acompanha. A Bíblia diz no Salmo 139, bem na hora que você levanta, os olhos de Deus te acompanham, Ele segue. Deus tem interesse na tua vida, na minha vida. Deus tem interesse desde o meu levantar ao meu dormir. Toda a dinâmica da minha vida, Deus não nos tira dos seus olhos, mas nós tiramos os olhos de Deus constantemente no nosso dia a dia. Nos enchemos, a nossa lâmpada fica acesa nos cultos, mas ao sair da igreja no dia a dia, vem um apagão em nós. E muitas vezes passamos a semana toda sem se lembrar de Deus. Um apagão. E nos envolvemos com as nossas atividades, com as nossas relações, com as pessoas, trabalho e tudo mais, e não paramos para lembrar de Deus, e Deus nos acompanha o tempo todo. Seria isso um fanatismo, ou seria isso verdadeira comunhão com Deus? Nós apagamos a semana toda e temos dificuldade de acender na igreja, porque ficamos a semana toda desligados de Deus e demoramos para sentir a presença, e muitas vezes nem temos vontade de estar na igreja porque estamos apagados. Como nos desligamos fácil de Deus? Como nos esquecemos facilmente de Deus? Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza a levar uma vida em espírito, ligados com Deus, fazendo as coisas pensando: Senhor, isso te agrada? Esse pensamento te agrada, Senhor? O que eu faço te agrada? A maneira como eu faço te agrada? Mas nós esquecemos o que nós somos. Quer comais, quer bebais, quer façais, tudo fazeis para a glória de Deus. Nesse apagão espiritual que nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes nós caímos no crivo do Salmo e não percebemos.
cercados de pessoas. Estamos em vários lugares, trabalho, faculdade, eclesiástica, na nossa dinâmica, por estarmos apagados, esquecidos que o Senhor quer falar conosco sempre, não é só domingo. Caímos no crivo do Salmo 1 e sem perceber, passamos a andar com conceitos, sem perceber. Nos detemos no caminho dos pecadores, sem perceber. Nos assentamos em roda dos escarnecedores, sem perceber que estamos apagados. Mas será que foi para isso que Deus nos salvou? Para levar uma vida comum igual àqueles que não conhecem a Deus? Ou para levarmos uma vida cuja nossa luz não se apaga? Em todos os lugares e momentos estamos com Deus nos lábios, Deus no coração, Deus na mente. E quando a gente dá uma desviada, na mesma hora o Espírito Santo incomoda. E não, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque essa ligação com Deus não pode ser limitada apenas nas reuniões dos cultos. Temos que cultuar com a nossa própria vida. Era isso que os puritanos entendiam e viviam. Faziam com que as suas vidas e o seu dia a dia fosse um verdadeiro culto ao Senhor. Daí o legado histórico que eles deixaram. Porque eles acordavam falando com Deus, batiam o martelo na oficina falando com Deus, estavam no campo falando com Deus, e reuniam na oração com a família, e reuniam no templo, onde quer que eles estivessem, eles cultuavam a Deus com a consciência de que eles pertencem ao Deus único e verdadeiro. E Deus se interessa pelo nosso dia a dia. Nós nos ligamos de Deus, mas Deus não se desliga de nós. Ele nos salvou para que, conhecendo a Deus, tenhamos vida eterna. Foi para que vivêssemos uma vida na carne. Livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O Espírito Santo trabalha a vida eterna em nós, porque Ele tem nos revelado o Pai, tem permitido sentirmos o gozo e a presença dEle. E se eu estou na presença de Deus, dificilmente as tentações vão me derrubar, vão me calar, ou vai fazer com que meus lábios falem coisas indevidas. Mas porque eu me desligo muito fácil, e eu acabo semeando, não para a vida, mas semeando para a morte. Quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Vida eterna te interessa mesmo? Você se preocupa com isso? Eu me preocupo. Quem que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Eu não quero perder a presença de Deus na minha vida. Eu quero ter certeza de que todas as formas Deus se agrada de mim. O meu alvo maior não é ministério, é conhecer mais a Deus, é conhecer a Cristo, é andar com Cristo, é ter certeza que Ele está sendo glorificado na minha vida. Isso é que mais me interessa, porque o conhecimento de Deus
por meio de Cristo, é que manifesta em mim, na minha vida, a vida eterna de Deus. Fomos salvos para conhecermos a Deus e termos um relacionamento com Ele por meio de Jesus. Essa é a vida eterna, conhecer o verdadeiro Deus. Se não há conhecimento de Deus, não há vida eterna. Porque Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheça. Eu não conheço a Deus, então eu não tenho vida eterna. Quando ele fala de vida eterna, é a vida eterna de gozo. Porque vai ter vida eterna de sofrimento, que a alma não morre. Ou ela vai estar eternamente com Deus no gozo, ou eternamente no sofrimento. Busque o conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem Ele é? Como é essa pessoa de Deus? E o Deus verdadeiro é conhecido por meio dos atributos. Não apenas saber que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, muito mais. Conhecer o caráter, a bondade, o amor de Deus, a justiça e a misericórdia. Quem é esse Deus? Eu estou buscando conhecer esse Deus. Sem conhecimento, eu não tenho a vida eterna. Você conhece a Deus? Se você conhece o que esse conhecimento tem provocado, tem produzido na sua vida de mudanças. É a mesma pessoa antes de professar a fé em Cristo? Ou esse conhecimento transformou a mente, o coração e os desejos? Eu sei como eu era antes de Cristo, quando eu não conhecia. Era um bando, roqueiro, doidão, brigão, péssimo filho, dava muita tristeza à minha mãe, expulso de casa, dormia na rua. Mas quando eu conheci a Deus através de Cristo, esse conhecimento provocou em mim mudanças. Será que eu sou o mesmo? Não estou mudando? A vida eterna, quando entra no coração do homem, essa vida efêmera não tem mais efeito nenhum. Quem é Ele? O que Ele faz? Tudo que envolve justiça é obra de Deus. O que Ele gosta? Já parou para pensar o que Deus gosta? O que dá prazer em Deus? Uma coisa é certa, né? João diz que Ele gosta de ser adorado. Porque Ele fala assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e verdade. E são esses que Ele busca para o adorar. Adoração verdadeira é quando a vida é uma adoração na prática. Não é cantar nem sempre é adorar. Adorar é se prostrar, é se render à vontade de Deus em detrimento da tua vontade natural. São esses adoradores que não resistem à palavra, que não resistem à exortação, que não escolhem pregação. Não, Senhor, o que tu tens para mim, eis-me aqui, me corrija, me exorte, mas fala comigo, me conduza, porque o meu coração é enganoso, porque o coração do homem é enganoso. Adorador não vive resistência, adorador se lança. E o que Deus não gosta? Você está para pensar nas coisas que Deus não gosta?
Um livro que fala muito do que Deus não gosta, do que Deus detesta e das coisas que a alma dele abomina é Provérbios. Quer saber o que Deus não gosta? Leia Provérbios. Muitos capítulos. 20, versículo 10, 17, versículo 15, 16, versículo 5, 15, 26, 15, 8, 8, 13, e aí vai. Mas eu separei um para a gente meditar. Você quer conhecer a Deus? Saiba daquilo que Ele não gosta, para que você não faça, e ao invés de adorá-lo, de glorificá-lo, você venha aborrecer. Abre aí no livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6, que diz assim: acharam 6 coisas o Senhor odeia. Olha, Deus odeia. Eu só ouço falar que Deus é amor, eu só ouço falar que Deus é bonzinho. É o que o mundo prega, né? Deus não odeia, Deus não domina, Deus não se ira, porque Ele é amor. Essa é a concepção do mundo, daqueles que não querem ter um compromisso e se recusam a conhecer o Deus da justiça, que odeia, que se ira, que se zanga, que se aborrece, que se cansa, que se enoja. Nós provocamos muitas vezes essas reações em Deus, e aqui nesse texto fala 6 coisas Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Primeiro, olhos cheios de orgulho, orgulhoso, prepotente, soberbo, arrogante, dono de si, dono da verdade, impedante, indignado, dura serviço. São pessoas que Deus, quando vê essas atitudes, Deus não gosta, odeia. E quando os crentes muitas vezes são orgulhosos, são soberbos, acham que sabe mais, acham que é mais importante por ter mais no campo material, ou no campo acadêmico, ou porque se sente mais bonito. São vários motivos que levam o homem a ser orgulhoso, e Deus resiste a essas pessoas. Deus odeia esse tipo de sentimento, porque discrimina, separa, humilha, ofende aqueles pelos quais se sentem diminuídos diante das pessoas orgulhosas, que escolhem as suas amizades, que escolhem o seu círculo de convivência, que diz: esse sim, esse não, aquele nem pensar, porque acham que não são dignos para estar desfrutando da sua presença altiva. Deus abate o orgulhoso. O orgulho é uma prova de que o coração está longe de Deus. Jesus falou: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus falou isso. Embora Deus glorioso e eterno esvaziou, embora sendo Deus, não julgou com usurpação sendo a Deus, mas esvaziou e assumiu forma de homem. Filipenses capítulo 2. Aí vem nós, pó, somos folhas murchas e queremos ser mais importantes do que as outras pessoas. Cristo morreu por todos. Se você tem, se você sabe, se você conquistou, levante a mão para o céu e diga: glória a Deus por isso. Ah, mas eu não desisti, eu fiz a faculdade até o final. Glória a Deus que te deu graça para ir até o final. Tudo que você tem, conquista e possui é para glorificar
Bíblia diz que ele odeia olhos cheios de orgulho, porque olhos mostra lá fora o que está dentro. Língua mentirosa, veneno na língua. Pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Pode ir lá nos confessar Jesus, exaltar a Jesus, pregar a palavra, testemunhar e ao mesmo tempo mentir? Mentira destrói vidas, destrói casamentos, destrói ministérios, destrói amizades, destrói tantas coisas. Uma única palavra, uma única mentira pode causar uma guerra. Eu e minha esposa assistimos um filme verídico chamado Terra Selvagem. Quem já viu? Ninguém. Filme de missões, 7 jovens recém-casados, novinhos, de 20 e poucos anos, americanos, estavam trabalhando numa tribo isolada que estava se matando entre eles. Essa tribo poderia se extinguir. Eles resolveram trabalhar nessa tribo. Era uma tribo difícil. Foram lá para a mata, fizeram um posto avançado e eles começaram a fazer contatos, levando presente no avião, descendo. As mulheres dando apoio, de princípio foram só os homens, elas ficaram no posto avançado lá com o rádio. Menino, de repente, para resumir, eles conseguem fazer um contato, depois de colocar presente, eles devolveram, desceram o avião, jovens cheios de sonhos, missionários, amando aquele povo. Começou a ter aquele contato ali, parece que as portas se abriram, eles ficaram que nem crianças. E nisso, eles estão voltando, um casal de indígenas não acompanhou o grupo. E o chefe, que era o irmão da menina, ele falou: olha, cadê minha irmã? Quando ele voltou, ele pegou ela com um outro da aldeia que ele não queria. Eles, com medo, falaram: não, nós estamos aqui porque os missionários falaram que ia comer gente. Uma mentira. Eles acreditaram, reuniu a tribo, começou bem assim, se confraternizando, que bem se contaram, volta os indígenas, eles voltaram, eles voltaram com os olhares transtornados, eles pensam que ia abraçar, morreu um por um, todo mundo correndo, era lança, gravando, era facão, mataram todos os missionários por causa de uma pequena mentira. Verídico é triste, tem no YouTube, Terra Selvagem, é longo, nós não tem o DVD dele. O que uma mentira provocou a morte de todos aqueles missionários homens. Mas a obra concluiu-se, porque quando eles morreram, as mulheres não xingaram a Deus, as mulheres não desistiram. Elas entraram e a obra começou com elas, com as viúvas dos missionários. Uma mentira levou vivos. Deus abomina a língua mentirosa. Mãos que derramam sangue. Oh meu Deus, quantas mãos derramando sangue? Sangue inocente. Aqui diz: mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos. Pessoa está com você, mas está maquinando contra você, está sorrindo para você, se mostrando que é amigo, mas ele não gosta de você. Vai esperar uma fraqueza, uma oportunidade para te derrubar. Começa a planejar, fazer planos perversos. Isso acontece muito, em muitos lugares. Infelizmente, em muitas igrejas, para derrubar o ministério do outro, para apagar aquele que está brilhando, e diversos outros motivos. Pés que se apressam para o mal. Há uma tendência de acreditar no que é errado. Há uma tendência de acreditar que a pessoa não presta. Ninguém para meditar, ouvir as partes, analisar. Não é isso
de maldade, porque ele está sempre pronto para divulgar o mal, pronto para ser contribuinte desses planos. Deus odeia a sexta testemunha falsa que profere mentira. Ó, eu vou falar assim, você diz que viu. Não conta comigo, somos amigos, somos parceiros. Toda a gente ajudando nas mentiras, no falso testemunho que tem derrubado muitas pessoas. Deus odeia. Diga o que você sabe, diga o que você viu e diga o que você conhece. O que tu não viu, o que tu não sabe, não repasse, não diga, porque você não estava lá. Você vai se tornar uma testemunha falsa de algo que está sendo proferido como mentira. O mentiroso precisa de pessoas para formar o seu grupo. O mentiroso não trabalha sozinho. Ele quer conquistar a mente e o coração para montar aquele grupo, para legitimar a sua farsa. Não faça parte disso, porque Deus odeia. E a sétima, a sua alma detesta quem semeia discórdia entre irmãos. A coisa mais linda numa igreja, irmãos, não é o instrumental, não é o tamanho da igreja, os ar-condicionado, não. A coisa mais linda é a comunhão entre os irmãos. É os irmãos se amando, como diz lá no Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, estar juntos. Não tem diferença de classe, não tem diferença de raça. Ah, é louro, é branco, é negro, aí está todo mundo junto. É um com 3 faculdades, outro só com primário, mas está junto. É um é rico, outro é pobre, mas estão juntos. Não tem lugar cativo, não tem o banco cativo daquele que estão levando. Não, união é todo mundo ser juntos. E o diabo, sabendo desse poder, ele divide através da discórdia entre irmãos. A grande beleza da igreja primitiva era que, da multidão dos que criam, era um só coração. Partia o pão em casa, as refeições, com singeleza de coração, e contava a simpatia de todos. Não adianta a igreja ser bonita na parede, ter tudo bonito, som. Se a igreja é dividida, se tem discórdia entre irmãos, divisão, falatório. Eu não gosto daquele irmão, esse aqui não gosta, eu gosto daquele, eu gosto daquele. Não! A Bíblia fala que a alma de Deus detesta. Cria no Senhor, cria no poder de Deus na sua igreja, no plano de Deus para a sua igreja. A igreja de Cristo foi profetizada, ela é sem mácula, sem ruga e sem mancha. É uma igreja santa, madura, que se prepara para subir, não com divisão, com discórdia, com pés apressando para fazer o mal, com gente orgulhosa, com mentira, com mãos derramando sangue, nem planos perfeitos. Isso são tudo espíritos do mundo. Na casa de Deus, quem comanda é o espírito de paz, o espírito de amor, o espírito de Cristo. É o espírito da vida eterna. Porque quando eu conheço Deus, a minha vida vai ser de um pacificador. Quem desse modo vive e pratica, não conhece o Deus verdadeiro. Consequentemente, as Escrituras dizem, né? João 17, a vida eterna é essa: conheça a ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se eu não convivo, se eu não tenho já a vida eterna sendo trabalhada em minha vida pelo conhecimento
implica muito mais em Ele me conhecer. Não basta eu conhecer a Deus, e Deus me conhece. Saber quem é Deus é a coisa mais fácil. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem é cada um que Ele criou, mas Deus só conhece quem anda com Ele. Mateus capítulo 7, versículo 23. Mateus 7, versículo 23, diz assim: então lhe direis claramente: eu nunca conheci vocês. Quem? Vocês que praticam o mal, que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônio e profetizamos. Não, mas eu não conheço você. Deus conhece quem tem comunhão com Ele. Como está a sua comunhão com Deus? Conhecer, que a Bíblia fala, é intimidade, é diálogo de vida com Deus. Capítulo 25 de Mateus fala de 10 virgens. 5 loucas não tiveram consigo azeite de erva, cochilaram diante do chamado, não tinha como se apresentar, foi buscar o azeite, e quando chegou disse: abre-nos a porta. Ele falou: quem é vocês? Eu não te conheço. Olha, o constante simboliza a comunhão constante com Deus, vida constante com Deus, não é de vez em quando, é sempre. Por isso que ele fala: amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força, tudo. Senão, não há relação com Deus. Vou perguntar para os irmãos que vão ver televisão, né? Quantos conhecem o presidente dos Estados Unidos? Donald? Todo mundo conhece Donald Trump? Amém? Vamos comer que responder. Vocês conhecem Donald Trump? Amém? Conhece ou não conhece? Beleza? Eu também conheço. Mas se você resolver falar com Donald Trump, você vai lá em Washington, na porta da Casa Branca, e fala assim: ó, eu quero entrar, eu quero falar com Donald Trump. Quem é? Vinícius. Vamos colocar com voz de beleza. Aí chega lá: espera um momentinho. Segurança fala com rádio: ó, Donald Trump, presidente, tem uma pessoa que quer falar com você. Quem é? Vinícius Índio. Quem é? Vinícius Índio. Não conheço. Deve ser terrorista. Prenda ele. Eu não consegui falar com ele porque eu conheço, mas ele não me conhece. Então não adianta eu conhecer uma pessoa se essa pessoa também não me conhecer. Deus não te conhece pelas obras. Eu não faço obra, mas ele conhece você por aquilo que você é. Você busca ter essa comunhão com Deus.
a vida eterna. Quem conhece a Deus ama orar. Que orar é falar com Ele. Ama estar na igreja, não pensa de ir para a igreja. Ama a palavra, quer aprender. Busca Deus na sua presença. Tem temor no coração. Odeia discórdia, rebelião, violência, difamação. Foge das coisas que Deus abomina. Tem fome e sede de justiça. É um pacificador e tem um coração puro e chora aos pés do Senhor. Quem tem comunhão com Deus e partilha dessa eternidade, Deus transforma num coração generoso, piedoso, misericordioso, humilde, obediente. Ele vive hoje a eternidade da manhã. A eternidade não é um piscar de olho que vai acontecer. A eternidade já está em nós, porque nós andamos com Cristo e esse conhecimento já traz a vida eterna para a minha alma. Quem tem Cristo tem a vida. Você não vai ter vida, você tem. Mas se eu permaneço rebelde ao Filho, não verei a vida e continuo debaixo da ira de Deus. Busque, meus irmãos, conhecer a Deus. Senão, sua dinâmica de vida, sua história vai ser resumida numa religiosidade. E religiosidade não dá vida eterna no teu coração. Os tempos são difíceis, a palavra está se cumprindo. E ele disse: o maior alerta de Jesus para mim não é nem o anticristo. Estou preocupado com o anticristo, não estou preocupado com a grande tribulação. O maior alerta, ele fala assim: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. É o que estamos vivendo hoje. As pessoas estão se interessando em Deus. As pessoas estão se cansando da pregação genuína. As pessoas não querem ser exortadas, não querem ser admoestadas, porque não reconhecem que precisam se humilhar na presença de Deus. Tem gente que está pregando, vai embora no meio da pregação. Tanto domingo de manhã como domingo à noite, eu cansei de ver 20 minutos de pregação, o pessoal pega a bolsa e vai embora, dá as costas para Deus. O amor está esfriando, não tem sede de Deus, não tem reverência, não tem amor, está se lixando, mas quer ser salvo. Quer eternidade numa vida totalmente carnal, sem temor. Ninguém vai chegar diante de dizer: eu não sabia, Senhor, sabia, mas o coração se endurecia todas as vezes que Deus levantava um profeta para falar. Ah, Jerusalém, que mata seus profetas. Muitos são como Jerusalém. Deus envia profetas, fala que eles juntaram como fosse a galinha, juntando e protegendo os seus filhotinhos, mas o povo não quer, mata os profetas, rejeita aqueles que foram enviados. Até quando? Receba a exortação com o coração alegre, porque Deus lhe exorta e corrige aquele que Ele ama. Deus não está brincando com a tua vida. Não brinque com Deus. A coisa é séria. Busque a Cristo, busque conhecer a Deus, se você realmente quer ter a eternidade. Vida eterna é essa, que conheça a Ti como Deus, o único Deus verdadeiro, é Cristo, a quem enviaste. E eu vejo com Abacuque 12:22 que diz: como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. A terra precisa ser sacudida com o conhecimento, com a revelação do único Deus verdadeiro e do seu Filho, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale melhor aos seus corações, aos nossos corações. Feche teus olhos. Glória a Deus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de pregar, anunciar o Evangelho, de explanar as Escrituras, Senhor, porque nela vem a vida, Senhor. Conhecimento que nos liberta, queremos te conhecer mais. Ah, Senhor, muitos estão brincando, Senhor. Muitos estão zombando, Senhor. Muitos estão desprezando o que tu tens falado. Mas tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia daqueles que ainda resistem à tua voz, que não se derramam na tua presença, que não reconhecem que precisa se humilhar na tua presença. Tem compaixão e misericórdia, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, nesses tempos difíceis, onde a iniquidade está aumentando. Não deixe o nosso amor esfriar contigo, mas acende uma chama de um avivamento no meu coração, porque esse mundo está passando e vai passar, tudo vai ficar e nós vamos nos encontrar contigo, Senhor, naquele dia. E eu quero poder ouvir a sua voz: vinde bendito do meu Pai, para o descanso que nos foi preparado desde a fundação do mundo. Não nos deixe fora dessa eternidade. Queremos te conhecer cada vez mais, Senhor, e que a nossa vida seja um culto constante e completo para a glória e a honra do teu nome. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, domingo que vem, à noite, eu não estarei presente. Eu fui convidado para pregar no aniversário de 121 anos da Igreja Batista e Barulho aqui no Pastor Antônio. Nós chamamos de pregou aqui no nosso aniversário de 88, não tem mais aqui. Quem lembra? Pessoal, 88 anos da igreja, né? E eu vou pregar no aniversário de 121 anos. Já tem pregador para a noite, então eu não estarei, mas estarei no domingo de manhã. Vai haver a EBD e uma assembleia. Por favor, todos presentes para nós discutirmos os assuntos das nossas assembleias regulares. Amém? E domingo agora, no horário da EBD, eu já vou conversar com o Mateus, tem que falar com a mãe do Caleb, e tinha os meninos também querem. Quem vai ser batizado, eu vou ter nossa primeira prévia do batismo, e nós vamos conversar e dar início ao nosso discipulado de preparação para o batismo mais rápido. Quem não foi batizado e quiser, domingo que vem, 9 horas, já estarei conversando sobre o planejamento do próximo batismo. Amém? Se não tem mais nenhum anúncio, vou ficar de pé. Tem cantina não? Cantina não? Tem não? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus pela vida de vocês que venceram a chuva. Foi feio hoje. Veio que parecia que a casa ia subir. Mas ainda não é uma volta de Jesus. Se fosse uma maravilha, estava todo lado da vida, meu Deus. Mas Deus teve bondade e nos trouxe aqui essa noite. Deus, mais uma vez, obrigado por esse vídeo, pela presença de todos que venceram os seus obstáculos e escolheram estar aqui na tua casa. Abençoe a semana de todos, Pai, e que o Espírito Santo fala mais profundamente aos corações pela palavra que foi ministrada, tanto de manhã quanto agora à noite. Nós agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre toda a igreja de Cristo, espalhados para cantos da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Encerrado e dá a paz do Senhor, meu irmão.